Olá, gente. Então, hoje nós iniciamos a nossa apostila volume 2. Se por acaso algum de vocês não tem como acessá-la, eu vou mandar aqui para vocês gravadinho. Aí vocês vão anotando no caderno de vocês o que vocês acharem importante. Quero lembrar ainda que nós estamos lendo o livro Dom Quixote, certo? A professora já tinha pedido e está marcada uma avaliaçãozinha a respeito dele para o dia 25. Então, leiam, vocês poderão ler o livro físico, ler online ou ainda ler em PDF, né? A professora deixou para vocês um link que vocês encontrarão lá esse livro. Não deixem de ler, comecem a ler logo, né? Aliás, já era para estar mais do que na metade do livro. O livro é muito engraçado e muito bom de ler, certo? E por acaso nós iniciamos a nossa apostila de número 2, que vai ser, nós vamos falar de quadrinhos, e nós temos aqui Dom Quixote em quadrinhos. Ao lado aqui fala assim, ó, observe essa capa de uma importante obra da literatura mundial. O que você sabe sobre ela? Agora, aqueles que já estão lendo, já sabem bastante coisa, né? Então vamos lá, o que você sabe sobre ela? Anote, para depois a gente poder conversar. O que indicação série clássicos em quadrinhos na capa de Dom Quixote informa ao leitor sobre a história a ser lida? Se ela fala que é uma série em quadrinhos, o que nós podemos deduzir? Terceira, muitas obras literárias são adaptadas para outras linguagens, como os HQS, né? As histórias em quadrinhos, e cinema. Ou as histórias são recontadas de forma resumida para o público infantil ou infanto-juvenil. Você já leu algumas dessas adaptações ou assistiu a esses filmes? Qual é a sua opinião sobre essas adaptações? Eu tenho certeza de que todos já viram pelo menos um filme que foi adaptado, né? E Dom Quixote agora que também todos fazem parte dessa leitura. Anotem no caderno de vocês, então. Seguindo, essa é a página 2, então, da nossa apostila volume 2. Aqui vem os objetivos da nossa aula e vem o painel de leitura. Aqui nós temos a história em quadrinhos. Muitas são as histórias publicadas no formato de quadrinhos. Leia o trecho inicial da adaptação de Dom Quixote de La Mancha, um clássico da literatura. Vocês vão fazer a leitura desse quadrinho. Vou deixar aqui um pouquinho para que vocês, aqueles que não têm, poderem ler. Ok? Está na apostila, página 3. Tem uma sequência. Tem, então, o Dom Quixote, o auxiliar dele, tem o cavalo. Continuando, então. O espanhol Miguel de Cervantes, 1547 a 1616, é um nome importante da literatura ocidental. Foi poeta, dramaturgo e é autor de Dom Quixote de La Mancha, considerado o primeiro romance moderno, publicado em 1605. Essa obra conta as aventuras de um fidalgo decadente, Dom Quixote, que, acompanhado do escudeiro Sancho Panza, vive aventuras verdadeiras e imaginárias. O paulista Caco Galhardo é cartunista e suas tiras são publicadas nos principais jornais brasileiros. Em 2005, adaptou a obra Dom Quixote de La Mancha para os quadrinhos. Eu quero que vocês leiam o livro e tenham ciência. Por que de La Mancha? Para a gente poder conversar sobre isso, né? Por que de La Mancha? Dom Quixote de La Mancha. E aqui começam, então, as questões para vocês fazerem. Você leu o trecho inicial de uma adaptação para a história em quadrinhos Dom Quixote de La Mancha, de Miguel de Cervantes. Nela, os quadrinhos revelam ao leitor
os personagens, suas falas e ações, o tempo e o lugar da narrativa. Quadrinhos. No Brasil, as revistas de histórias em quadrinhos também são chamadas de gibis. A razão desse nome foi o surgimento em 1939 de uma revista em quadrinhos chamada Gibi, palavra que significa moleque. Ela se tornou tão popular que acabou emprestando seu nome a todas as revistas de histórias em quadrinhos que surgiram depois. Além da palavra gibi, existe o termo gibiteca. Teca é coleção, certo? Coleção de histórias em quadrinhos. Façam a apostila de vocês, respondam na apostila de vocês. Não deixem a apostila em branco. E no final, coloquem a data e coloquem corrigido online. Autocorreção online. Aí os slides vocês podem ir parando, né, para poder fazer as correções. Toda narrativa se desenrola em determinado lugar e tempo. Ainda o narrador responsável por contar os fatos. Tendo isso em vista, responda as questões a seguir. Lembrando que nós temos o narrador personagem, que é aquele que participa da ação, e nós temos o narrador observador, que é aquele que só observa. Então, nós temos a terceira pessoa. O que é o ponto de vista do narrador? Ponto de vista do narrador ou foco narrativo? A narração em terceira pessoa é aquela que o narrador é o observador, ou seja, não participa dos fatos narrativos narrados. A narração em primeira pessoa é aquela em que o narrador participa da história, ou seja, é um dos personagens. O que é o enredo? Em um texto narrativo, ocorrem mudanças com os personagens, as quais ficam evidentes nas ações deles, em que uma é causa e consequência de outra. As partes que compõem o enredo são a apresentação ou situação inicial, conflito, o elemento complicador que perturba a harmonia da situação inicial, o clímax, que é o momento de maior tensão na história, o desfecho, que é o momento em que ocorre a resolução do conflito da história. Façam as atividades referentes ao texto Dom Quixote. Dia 25 nós faremos a atividade avaliativa do livro. Então é importante que todos façam a leitura. Em um sintagma nominal, as palavras que acompanham o substantivo, núcleo do sintagma em geral, determinando, indeterminando ou atribuindo-lhe qualidade, são chamados de determinantes. Essa aulinha a gente já teve falando sobre os determinantes, que é aquilo que acompanha o meu substantivo. Você vai estudar mais sobre as classes palavras que funcionam como determinantes. Então, nós vamos ver artigo, numeral, adjetivos, certo? Mas antes, nós vamos fazer as atividades aqui. Então, quais palavras indicam qualidades de nome? As palavras que indicam qualidade de nome são os determinantes, certo? Se vocês tiverem dúvida, anotem para tirar a dúvida com a professora no horário da aula. Certo? Então, até aqui, vocês farão as atividades, página 8. Depois, na próxima aula, nós veremos os determinantes do núcleo nominal. O que seria o núcleo nominal? O sujeito.
a parte onde fica o substantivo que não apresenta verbo, certo? Então, até aqui, número 13, questão B, façam no caderno de vocês. Não deixem acumular as atividades. É importante que vocês façam e prestem atenção, anotem aquilo que vocês não estão conseguindo resolver para perguntar para a professora no horário da aula, tá certo? Daremos a continuidade na apostila. Então, agora nós vamos seguir a apostila e vocês poderão acompanhar a apostila de casa ou acompanhar comigo. Até mais. Fiquem bem.